Olá, sétimo ano, vamos dar início ao nosso conteúdo, certo? Que é ar e ciclos atmosféricos, ok? Vamos falar a respeito da composição do ar e os seus ciclos naturais. Nós sabemos que o ar está ao nosso redor, só que nós não enxergamos e nem conseguimos tocar o ar, certo? Mas conseguimos sim perceber a presença dele. Por exemplo, ao observar as folhas que estão nas árvores balançando com o vento, né? Ou sentir aquela brisa que toca no nosso rosto, ou pelo movimento de nossa respiração, certo? O que a gente chamamos de ar está em volta de nosso planeta e forma uma camada que é denominada de atmosfera, certo? A qual apresenta uma espessura de mais de 1.000 quilômetros, que é unida à Terra graças à força da gravidade. Então, nosso planeta Terra está rodeado de atmosfera, certo? A atmosfera ela funciona como um filtro, certo? Que vai proteger a Terra contra grandes partes das radiações que são provenientes do espaço. Além disso, ela impede que a maioria dos meteoroides chegue até a superfície terrestre, que vai evitando sérios danos aos seres vivos, né? O ar, ele é consequentemente a atmosfera é formada por um conjunto de diferentes gases em maior quantidade. Nós temos aí o nitrogênio, né? O oxigênio. Em menos quantidade, nós temos o gás carbônico, o ozônio e os chamados gases nobres, que são o hélio, o argônio, certo? O sexônio, certo? O vapor d'água também está presente no ar. Temos aí o gráfico, certo? Que o gráfico está mostrando a quantidade aproximadamente dos principais gases que são presentes na atmosfera, certo? Você pode observar aí. Temos em grande quantidade o gás nitrogênio, certo? Logo após vem o gás oxigênio e por último vem aí os outros gases, que só temos aí equivalente a 1%. Ok? Então, a composição de gases apresentada no gráfico, certo? No fim da página anterior, ele corresponde à quantidade de ar mais próximo da superfície, onde se encontram os seres vivos. Então, é preciso considerar que a atmosfera ela não é homogênea. Isto é uma composição e suas características mudam de acordo com a altitude, certo? A matéria é reciclada constantemente no ambiente entre os componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas. Então, os processos que garantem a reciclagem da matéria na natureza são chamados de ciclos biogeoquímicos, certo? Esses ciclos sustentam o equilíbrio no interior dos ecossistemas e garantem a continuidade da vida na Terra. Alguns desses ciclos estão intimamente relacionados com o ar, pois envolvem elementos como o carbono, o oxigênio e também o nitrogênio, certo? Vamos falar um pouquinho a respeito do ciclo do carbono, certo? Ele está presente na nossa atmosfera, ele é utilizado pelas plantas e algas para a realização da fotossíntese. Lembram lá que fotossíntese é a capacidade que o ser ele tem de produzir o seu próprio alimento? Pronto. Então, esse gás é liberado para a atmosfera durante a respiração dos seres vivos, no momento da inspiração, tá expirando, certo? Então, desse modo, os processos de respiração e fotossíntese são complementares, enquanto o gás carbônico necessário para a fotossíntese é produzido e eliminado na respiração. O gás oxigênio necessário para a respiração, ele é produzido e eliminado pelas algas e plantas durante o processo da fotossíntese, ok? Então, o gás carbônico ele é representado pela fórmula química CO2, ou seja, é composto tanto por carbono quanto também por oxigênio, certo? O carbono, ele não está presente na atmosfera. Ele é essencial à formação dos seres vivos, estando presente nos compostos que os constituem, como as proteínas e os carboidratos, açúcares ou como a glicose, certo? Além disso, está presente em abundância nos
compostos minerais e nos depósitos orgânicos, formadores de petróleo, gás natural e também carvão, certo? Ao longo do tempo, o carbono ele vai sofrer alteração, vai sofrer transformações, passando da atmosfera para os seres vivos e desde para os depósitos naturais. Então, posteriormente, vai retornar à atmosfera, certo? Então, esse conjunto de transformações constitui o ciclo do carbono. Se a quantidade de carbono na atmosfera for excessiva, isso pode desencadear efeitos negativos no ambiente, afetando também os organismos que nele vivem. A queima dos combustíveis provenientes do petróleo é um exemplo de atividade humana responsável por aumentar os níveis desse gás na atmosfera, que vai causando diversos prejuízos ao ambiente e também à saúde, certo? Já o ciclo do oxigênio, né? Nós sabemos que o oxigênio ele é um elemento químico de maior importância para os processos que garantem a existência da vida no planeta. E isso por quê? Porque a maior parte dos seres vivos somente se desenvolve na presença desse gás, que vão utilizando para a respiração, que permite a produção de energia para a realização das funções vitais. Então, assim, o oxigênio ele circula nos processos de fotossíntese e respiração, vai envolvendo substâncias como a água, que nós sabemos que H2O, né? O gás carbônico, que é o CO2, e o gás oxigênio, que é o O2, entre outros, certo? Então, essas substâncias estão presentes na constituição dos seres vivos, nos ecossistemas e na atmosfera, participando do ciclo do oxigênio, certo? Então, se a gente for analisar um ciclo do oxigênio, é importante lembrar que as plantas e as algas, elas realizam fotossíntese na presença de luz solar, mas também respiram continuamente, certo? Então, dessa forma, elas liberam gás oxigênio para a atmosfera, mas também elas vão absorver para realizar a sua respiração durante todo o tempo, certo? Então, elas vão liberando gás carbônico para a atmosfera, ok? Então, outra função importante do oxigênio tem relação com o processo de combustão, certo? Esse processo consiste na queima de uma substância, um combustível, né? Que somente é possível na presença do gás oxigênio. Com isso, esse gás pode ser usado para a queima de combustíveis que vão liberar para a atmosfera compostos como carbono, como gás carbônico, ok? E já o ciclo do nitrogênio, certo? É o gás em maior abundância na atmosfera. Ele é um elemento fundamental para os seres vivos, pois está presente na composição das proteínas, né, que são os componentes estruturais das células e dos tecidos. Além de sua importância na constituição dos seres vivos, os organismos não são capazes de absorvê-lo na forma como se encontra no ar, né, o N2. Por exemplo, quando a gente respiramos o gás nitrogênio, ele entra nos nossos pulmões e logo ele é eliminado da mesma maneira, sem ser absorvido pelo organismo. O nitrogênio ele só é absorvido ao ingerirmos os alimentos de fontes variadas, ricos em proteínas como carne e soja, mas se não, é possível retirar o nitrogênio do ar. Como é que ele chega aos nossos alimentos, certo? Observem aí essa ilustração, certo? Nós podemos observar aí que o nitrogênio do ar ele é absorvido no solo, certo? As bactérias que estão presentes ali no solo e nas raízes de algumas plantas, certo? Principalmente as leguminosas como feijão, certo? Elas vão transformar o nitrogênio em nitrato por meio de certas reações químicas. Ali vai acontecer uma reação química, certo? As plantas, elas vão começar a absorver o nitrato e vai produzir proteínas. Aí vem os animais herbívoros, certo? Eles vão ingerir as proteínas que contêm o nitrogênio ao se alimentarem das plantas.
e logo após a gente matar esses animais herbívoros, a gente for consumir ele, certo? Vamos começar a ingerir as proteínas que estavam ali naquele animal, certo? Então, vamos começar a ingerir as proteínas que apresentam nitrogênio em sua composição, né? Logo depois, as bactérias e os fungos decompõem as plantas e os animais mortos, além de fezes e urina dos animais, que também apresentam composto como nitrogênio. Então, a decomposição de seres vivos e de seus resíduos devolve o nitrogênio ao ambiente, né? Então, o conjunto dessas etapas forma o ciclo do nitrogênio. É um processo em que esse elemento circula pelo ambiente, passa a fazer parte da composição dos organismos e retorna ao ambiente, certo? Uma etapa muito importante do ciclo do nitrogênio é a fixação, que é o processo pelo qual o nitrogênio que está na atmosfera e não pode ser aproveitado, né, pelos seres vivos, é convertido em formas possíveis de serem utilizados como nitrito, nitrato ou oxônio, que se concentram no solo. A fixação pode acontecer pela ação das bactérias, certo? Que estão ali no solo, pelo processo chamado de nitrificação ou por descargas elétricas, mas o processo de retorno do nitrogênio nos seres vivos para a atmosfera é denominado de desnitrificação, que é realizado pelas bactérias que são específicas, certo? São chamados de nitrificantes, que atuam no solo, que vão liberando o nitrogênio para o ar. Ok? Vamos falar um pouquinho a respeito do ciclo da água, né? Nós sabemos que na composição do ar, além de gases como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, também encontramos o vapor d'água, né? Que é importante para manter a umidade e a qualidade do ar, ok? Então, a água, ela é imprescindível para a existência na vida, como a gente conhecemos. Então, na forma líquida, podemos localizá-las no oceano, nos lagos, rios, subsolos, e já na forma sólida, a gente podemos encontrar ela é constituída, né, pelo gelo, né, nas geleiras. Na forma de vapor, ela apresenta-se como parte da atmosfera, e além disso, ela está presente na umidade dos solos e nos seres vivos. Assim como os ciclos vistos anteriormente, a água está constantemente passando dos seres vivos para a atmosfera e o ambiente, e depois elas retornam novamente para os seres vivos. Então, essa movimentação constante da água na natureza é chamada de ciclo da água, certo? Por se tratar de um ciclo que não tem início e nem fim. O ciclo da água é importante porque por intermédios dele que a água se renova, a água vai se renovando, né? Então, a presença da água em animais, plantas, rios, pode evaporar para a atmosfera, certo? Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Os animais liberam a água para o ambiente pela transição, pela eliminação de urinas e fezes. As plantas, elas liberam vapor d'água por meio da transpiração. Então, esse processo, a água que elas retiram do solo, por meio das raízes, é utilizada para os processos metabólicos, certo? E liberada por pequenos poros presentes nas folhas. Então, quando a água está no ar, em estado gasoso, encontra uma superfície fria, que vai onde ocorre a condensação, ou seja, ela passa do vapor da água para a água líquida, certo? Temos aí um esquema, né? Como acontece todo esse processo, vocês podem ver aí a evaporação, a condensação, né? A infiltração, a transpiração, né? E nós sabemos que acontece muito desperdício d'água,
né? Então, nós seres vivos, nós seres humanos, devemos começar a nos conscientizar, certo? A começar a fazer ações para economizar água, porque infelizmente um dia a água vai acabar, certo? Tem muitos lugares aí afora que a escassez de água ocorre por causa da localização geográfica, né? Como é o caso do deserto, da Caatinga. Há também locais em que, ao longo do tempo, passaram por processos que reduziram a água disponível no ecossistema, como a degradação ambiental ou alterações climáticas, né? A pouco vão disponibilidade de água nesses ambientes, interferem no ciclo da água, na manutenção da vida e até mesmo no curso de rios, né? Então, as principais ações para evitar a escassez d'água envolvem a adoção de medidas governamentais para evitar o desmatamento, visto que as árvores elas retiram a água do solo e as liberam para a atmosfera pela transpiração. Então, elas contribuem para a formação das chuvas. Além disso, é preciso que os setores da indústria, da agricultura, da pecuária implementem mudanças que possibilitem a utilização de menos água nos processos envolvendo na realização das atividades. Graças a Deus, aqui no Nordeste, né, nossa região, está sendo muito chuvoso, né? Tem locais aí já, pessoal, que os tanques, né, já sangraram bastante, né, mas nós temos que ter a consciência de economizar água, né? Temos aí algumas ações para economizar água. E quais são essas ações, professora? Por exemplo, vai lavar a calçada, certo? Então, primeiramente, antes de lavar a calçada, vamos varrer a calçada, certo? Primeiro varrer para depois ocorrer a lavagem, para que essa lavagem seja rápida, né? E também utilizar, em vez de utilizar a mangueira, podemos também utilizar balde d'água, certo? Quando vai lavar o carro, não lavar o carro com mangueira, e sim com baldes, porque o consumo pode ser até de 50 litros de água, certo? Enquanto na mangueira o consumo passa de 500 litros d'água, no balde não, né? Tem esse consumo, a gente gasta apenas só 50 litros d'água, ok? Vai lavar a louça, sempre, vai ensaboar a louça, deixa a torneira fechada, certo? Deixa para abrir quando for tirar o sabão. Ao molhar as plantas, preferir utilizar regadores em vez de mangueira, certo? Escovar os dentes, tá ali escovando os dentes, deixa a torneira ligada, deixa para ligar a torneira quando vocês forem lavar a boquinha, tá certo? Vai tomar banho, utilize o chuveiro. Nós sabemos que um banho de chuveiro elétrico de 15 minutos consome 135 litros de água. Então, um banho de 5 minutos, né, com registro fechado, enquanto a pessoa vai se saboando, tá se saboando, fecha o chuveiro, se saboa, depois vocês liguem o chuveiro novamente, né? Então, temos essas ações e devemos nos conscientizar também, galerinha, certo? Vocês agora irão realizar uma pequena atividadezinha. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem mensagem. E amanhã na aula online estarei explicando novamente o conteúdo e já explicando o conteúdo novo, certo? Então, não faltem de jeito nenhum. Tchau, tchau.